Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Saudações, querida comunidade do Vivendo a Palavra. Hoje, honramos São Francisco de Assis, um dos santos mais amados e influentes da história da Igreja. Nascido em 1181, em Assis, Úmbria, a vida inicial de São Francisco não sugeria o caminho espiritual profundo que ele eventualmente tomaria. Ele foi originalmente batizado como Giovanni di Pietro di Bernardone, mas quando seu pai voltou de uma viagem à França, mudou seu nome para Francesco. Essa mudança de nome simbolizava a esperança de seu pai de que Francisco abraçaria o mundo do comércio e da riqueza, seguindo seus passos como comerciante de tecidos. No entanto, Deus tinha um plano muito diferente para o jovem Francisco. Sua juventude foi preenchida com luxo, riqueza e a busca pela cavalaria, mas uma série de experiências espirituais despertaram nele um chamado profundo. Um dos momentos mais transformadores ocorreu quando Francisco estava rezando diante de um crucifixo na igreja arruinada de São Damião. Ele ouviu a voz de Cristo dizendo: Francisco, reconstrói a minha igreja. Inicialmente, Francisco tomou essas palavras literalmente e começou a restaurar igrejas locais. No entanto, esse foi apenas o início de sua jornada de renovação espiritual, que mais tarde envolveria a reconstrução da fundação da igreja através de uma vida radical de pobreza, serviço e devoção profunda a Deus. Com o coração agora inflamado por Cristo, Francisco renunciou à riqueza de sua família em um dos gestos mais dramáticos de sua vida. Quando seu pai exigiu o reembolso do dinheiro que Francisco havia usado para restaurar igrejas e ajudar os pobres, ele respondeu de maneira extraordinária. Diante do bispo de Assis e de uma multidão reunida, Francisco tirou suas roupas e as devolveu a seu pai, dizendo: Não mais chamarei Pietro Bernardone de pai, mas apenas Pai Nosso que estás no céu. Despido, Francisco simbolicamente abandonou não apenas seus bens materiais, mas também sua vida anterior de privilégio e riqueza. O bispo, comovido por sua devoção, cobriu Francisco com seu próprio manto. Este poderoso momento marcou o início da dedicação total de Francisco a viver em pobreza radical e serviço a Deus. A partir desse ponto, Francisco abraçou uma vida de simplicidade e humildade. Seu amor por toda a criação se tornou uma característica definidora de sua vida. Para São Francisco, cada ser vivo era um irmão ou irmã, um reflexo da mão do Criador. Foi esse amor que o levou a pregar para os pássaros, chamando-os de minhas irmãs, enquanto ele via a providência de Deus em sua liberdade e alegria. Esse respeito profundo pela natureza, mais tarde, lhe rendeu o título de padroeiro da ecologia. Um de seus ensinamentos mais conhecidos reflete essa crença. Pregue o Evangelho o tempo todo e, se necessário, use palavras. Essas palavras são um eco da compreensão de Francisco de que as ações falam com a força da sinceridade, enquanto as palavras às vezes podem apenas sussurrar. Em 1209, Francisco fundou a Ordem dos Frades Menores, ou os franciscanos, dedicada a viver o Evangelho com simplicidade radical e serviço. Seus irmãos saíam ao mundo com nada além do amor de Cristo para sustentá-los, atendendo aos pobres e excluídos, mostrando esse amor por meio de ações, em vez de apenas palavras. A Ordem franciscana cresceu rapidamente, atraindo muitos que se inspiravam no modo como Francisco espelhava tão de perto a vida de Cristo. Mais tarde em sua vida, em 1224, enquanto orava no Monte Alverne, São Francisco recebeu os estigmas, as feridas visíveis da paixão de Cristo. Esse evento marcou uma união ainda mais profunda com o sofrimento de Cristo, algo que Francisco abraçou com humildade e alegria. Seu corpo frágil carregava as marcas do amor divino, mas seu coração permanecia leve,
ainda cantando louvores ao Criador em seu famoso Cântico do Sol, onde ele chamava até o irmão Sol e a irmã Lua para se juntarem a ele na adoração à grandeza de Deus. À medida que sua saúde se deteriorava, Francisco nunca vacilou em seu amor pela criação de Deus ou em sua alegria em servir aos outros. Mesmo em seus últimos dias, ele compôs hinos de louvor, escolhendo não se lamentar na dor, mas celebrar a vida. Ele deixou este mundo no dia 3 de outubro de 1226, deixando um legado que brilharia por séculos. 2 anos depois, ele foi canonizado pelo Papa Gregório IX. São Francisco de Assis também nos deixou uma oração que reflete a profundidade de sua visão espiritual, muitas vezes conhecida como a oração da paz. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Essas palavras ressoam como um sino claro na quietude da alma, lembrando-nos que a paz e a alegria podem crescer nos lugares mais inesperados, se as cultivarmos com cuidado. Vamos rezar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai Celestial, agradecemos pela vida de São Francisco de Assis, que refletiu o teu amor sem limites através de seus atos simples, mas profundos, de bondade. Ajuda-nos a ser instrumentos de paz em nossas próprias vidas, semeando amor onde houver ódio e luz onde houver trevas. Que o exemplo de humildade e reverência profunda de São Francisco por toda a tua criação nos inspire a viver com gratidão e compaixão. Que possamos, como ele, aprender a pregar o Evangelho por meio de nossas ações, fazendo de nossas vidas um testemunho vivo da tua graça. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.